Bom, estamos aqui mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário. Hoje eu vou conversar um pouquinho com o veterinário e advogado. E agora, como estávamos conversando um pouco antes, especialista na área de medicina veterinária legal, Valari, para a gente conversar um pouquinho sobre essas novas legislações que têm saído. Né? Deixar você se apresentar novamente, para quem não assistiu o episódio que a gente fez antes. Tudo bem aí, André? Tudo bem, gente? Então, como já falou aí, eu sou formado em medicina veterinária, cara, há 38 anos. Sou formado pela Unesp, campus de Botucatu, no tempo em que no estado de São Paulo tinham 3 faculdades de medicina veterinária. Agora o número cresceu bem. Agora está tendo 3 a cada cidade, quase, né? Cara, eu acho que aqui em Brasília... No direito eu estou formado há 12 anos, né? E desde que eu entrei no direito, em 2007, eu tenho me dedicado a esse assunto. O direito médico veterinário, a medicina veterinária legal, processos éticos, processos cíveis, processos criminais, né? E quando eu comecei nessa área a estudar esse assunto, só existia uma pessoa no Brasil que falava dele, que é a professora Rosemary Viola Bosch. Ninguém mais falava. Aí eu comecei a fazer algumas coisinhas, comecei a fazer alguns cursos, me formei, comecei a trabalhar com essa área, aí começou a pipocar. Aí tem um monte de gente falando, entendi tudo, né? Agora eu digo sempre para quem estiver enfrentando um processo, cara, procura um advogado que entenda da medicina veterinária. Porque o médico veterinário entende da nossa dor, André. Sim. O médico veterinário compreende o que está acontecendo, ele sabe como dói quando o seu nome é levado dessa forma, né, para o tribunal, vamos assim dizer. E o advogado, ele entende de processo. Ele vai fazer um bom trabalho, não é isso. Mas muitas vezes ele não tem aquela empatia, aquela ligação com você, e aí você tenta explicar e o cara não entende. E aí você precisa também de um assistente técnico, precisa de outras pessoas que ajudem a ambos compreenderem o que está acontecendo. E eu, graças a Deus, por uma confluência de forças, estou reunindo as duas na minha pessoa. Médico veterinário há 38 e advogado há 12. E vamos lá, né, meu amigo? Vamos lá. Cara, e é complicado, porque eu já passei por uma situação em que as minhas cachorras brigaram. Era uma pitbull e uma staff. Então não foi uma briga lá muito muito tranquila. Entraram lá em casa e levaram a minha cachorra. Eu tava de plantão, saí do plantão, fui pra casa, aí descobri pra onde tinham levado, fui buscar a cachorra pra levar pra clínica onde eu trabalhava na época. Até aí, tranquilo. Aí, de repente, começaram as publicações no Instagram, no Facebook na época, que eu sou velho, tem bastante tempo isso. E dizendo que eu peguei a cachorra... Tá no tempo do Orkut, meu. Eu também. Eu também. Me conta no Orkut. Que tinha que receber convite para poder participar. E aí, cara, começaram a história no Facebook de que eu tinha arrancado a cachorra da mesa de cirurgia, que eu tinha botado ela na minha caminhonete, que eu nunca tive, largado a cachorra para morrer, fui fazer o BO e deixei a cachorra no sol de meio-dia em cima do asfalto, ia sair na televisão. Aí alguns amigos meus me ajudaram a contornar a situação e não cresceu tanto. Mas eu fui extremamente apedrejado por conta de uma história que inventaram. Idiotas. Uhum. Porque... Isso foi em 2009, 2010. E aí, realmente, você passa por uma situação dessa, é difícil alguém compreender a influência que isso tem na sua profissão. No seu dia a dia, na sua família, na profissão.
na sociedade onde você está, cara. Porque você tem amigos que às vezes não são seus clientes, mas são seus amigos do clube, Uhum. das associações de classe, seja lá Rotary, Lions, maçonaria, ou da religião, né? Onde você faz parte, todo mundo começa a te olhar torto e você nem sabe por quê. É complicado, dói, né? É, Dói, né? dói. Um dos amigos que me ajudou é para mim um irmão, sabe? E o outro eu conheci naquele dia, acabou também se tornando um grande amigo, né? Todos os dois eram da maçonaria na época, eu não sou, Né? e conseguiram me ajudar com exatamente com contatos, com coisas que conseguiram resolver. Mas realmente para um advogado só advogado, ele não vai ter a noção do quanto isso vai te prejudicar profissionalmente, Sim. né? Não tem, não compreende, cara. Não, puta, eu já vivi tantas situações, já vi tantas defesas técnicas muito boas. Só que a gente fala assim, que existe a defesa técnica e a defesa de mérito. A defesa técnica num processo é prazo, se a documentação é válida, a legislação que está sendo usada, se as partes estão qualificadas, né? Mas a defesa de mérito é aquela que explica o que aconteceu. O animal veio a óbito durante uma cirurgia. O que é que aconteceu? Uhum. É É, aí que a defesa de mérito entra. uhum. E aí a gente entra num assunto que é a tal da resolução a respeito de prontuário. Perfeito? Da outra vez a gente comentou exatamente a importância que tem isso, né? Eu troquei o sistema lá. Eu tinha consultório, ampliei para clínica. Tô para enlouquecer, mas tudo bem. Porque tem 3 meses que eu tô com a clínica, então realmente eu tô para enlouquecer. E eu fiz a questão de trocar o meu sistema para um sistema que tivesse internação. Tá? Perfeito. E uma das coisas que eu gosto muito nesse meu sistema é: eu terminei o atendimento, lancei tudo ali na consulta. A hora que eu clico em salvar, ele me dá a opção de enviar aquela ficha de atendimento pelo WhatsApp direto para o cliente. Então, se eu quiser, eu consigo mandar em tempo real. Acabou, eu mando. Perfeito. Né? E essa resolução agora começa a nortear um pouco melhor essa entrega de prontuário. Sim, mesmo a formação do prontuário, ela trouxe algumas regras, dizendo aí que em todo ato, porque a gente tem que diferenciar algumas coisinhas. Primeiro, prontuário, ficha clínica, termos. O prontuário é a história do animal. Vacinou, não vacinou, quantas doses, quando foi feito, teve vermifugou, não vermifugou, quando foi feito, quando era filhote, engoliu uma meia, aí depois ele fraturou uma perna, aí ele teve um problema de pele. Então, ele está com 10 anos de idade e ele está com diabetes. E aí deu um probleminha nesse atendimento. E eles te pedem a cópia do prontuário e você manda a ficha de atendimento da diabetes. Não. Quando pedem o prontuário, é toda essa história, desde lá de trás. A ficha de atendimento é o problema. Você pode encaminhá-las de formas diferenciadas, para mostrar para o juiz que, ó, isso daqui é a história dele, até o atendimento. O que aconteceu, está lá, não tem que dar muita atenção, vamos assim dizer. Uhum. O atendimento é que é o importante, então é daqui para frente, mas não é só o atendimento. E termo é tudo aquilo que você coleta de assinatura para as autorizações. Hoje tem gente falando de coletar termo até para vacina. Cara, eu acho que assim, existe razão para que as pessoas defendam essa tese, tá? No entanto, está burocratizando demais o atendimento.
Eu digo para as pessoas que você tem que ter autorização, sim, para tudo que é de risco, para tudo que envolve anestesia e cirurgia, para tudo que envolve quimioterapias, para tudo que envolve tratamentos de alto custo ou exames de risco. Uma coleta de urina por punção vesical é um risco. Precisa ter autorização. Ah, mas eu vou coletar um sangue. Precisa de autorização? Cara, é absurdo. Não precisa. Ah, mas Dalari, é um velho de 16 anos, cardíaco, descompensado. É aquele que a gente fala assim que ele é tudopata, né? Eu tinha um professor É, que ele costumava chamar isso de o paciente com poliesculhambose. Poliesculhambose, é o tudopata, tem tudo. Esse animal, eventualmente, é interessante que você tenha termos, até para respirar do lado dele. Se você fizer assim, é capaz dele infartar, descompensar e virar óbito, né? Mas um filhote, né? Então a gente tem que ter essas noções, essas coisas são importantes sim. E mudaram alguns entendimentos. Então hoje, no atendimento, precisa constar a data, o nome da pessoa que atendeu. Se ele tiver internado 24 horas, de manhã tem uma pessoa responsável, de tarde é outra, de noite é outra. Esse animal recebeu 3 medicações durante o dia. De manhã, ele estava sob a responsabilidade do André. Tem que estar lá o nome do André e o CRMV. De tarde foi o Dalari. Tem que estar lá o nome do Dalari e do CRMV. De noite, estava sob a responsabilidade da professora Rosemary. Tem que estar lá o nome dela e o CRMV dela. Tá? Então, essa é uma diferença que tem agora. Mas o principal, cara, isso a gente já falava já há muito tempo, já em todas as palestras eu dizia que precisava corrigir isso. Porque, assim, o Código de Deontologia fala que você tem que entregar, porque o documento está sob a sua guarda. Uma vez solicitado, você tem que entregar. E existia uma resolução que dizia que era imediatamente. Solicitou, tinha que entregar imediatamente. E isso era complicado, né, cara? Agora não, agora a gente tem 5 dias para entregar. Se nesses 5 dias existirem exames que ainda vão ser juntados os laudos, existirem condições que você precise esclarecer melhor, você tem 30 dias. Então isso aí já facilitou e muito, né? Porque é aquilo que eu falo para as pessoas, você acabou de atender um animal, você acabou de atender. Você vai lá preencher o documento dele, a ficha de tratamento, internação. Apareceu uma emergência. Você deixa a ficha de lado, você vai atender a emergência, porque é essa a tua obrigação. Aí a pessoa chegava lá e falava para você, eu quero a ficha. Pô, você não terminou, você não tinha tempo de terminar. Se você não entregasse, você estava errado, poderia ser responsabilizado eticamente e o juiz interpretava de uma maneira negativa, porque o advogado já dizia, não quis entregar, é porque está escondendo informação, está querendo fraudar o documento. Agora não, agora a gente tem 5 dias para entregar, e isso é maravilhoso, tá? Por vários motivos. Não, e facilita realmente para você juntar todos esses documentos. Né? Eu falo, por exemplo, lá na clínica eu trabalho sozinho, sou eu que faço tudo, literalmente tudo. De agendamento até a faxina sou eu que faço. Porque na minha cabeça, enquanto a clínica não estiver estruturada para que eu possa pagar de forma justa alguém para trabalhar comigo, eu não vou botar ninguém. Porque eu já passei por isso e eu não quero, como diz o outro, perpetuar o mesmo problema.
Então, realmente, ter esse prazo facilita bastante, né? E aí é o que eu falo. Eu gostei muito desse meu sistema exatamente por conta disso, porque a ficha clínica eu consigo enviar de imediato. Qualquer movimentação dentro daquele prontuário do paciente, eu consigo enviar de forma imediata, se precisar, sabe? Então, foi uma das coisas que eu gostei. E realmente, o uso desses sistemas de prontuário facilitam, porque você tem que logar para poder registrar o que você fez. E aí, com isso, vai ficar lá quem fez, o horário, tudo certinho, né? Porque aí facilita É que você bastante. sabe como é que funciona, principalmente estabelecimentos maiores, com muita rotatividade. O sistema, às vezes, fica aberto, logado no nome do administrador. Ou então eles criam um perfil plantonista. Exatamente. Tá? E agora não. Isso vai ser considerado falha, vai ser considerado uma negligência, e aí tem que estar atualizado. Então, tem que ter o nome da pessoa. Isso é positivo, tá? Muito positivo, porque já precisei defender uma colega nesse sentido, né? Não era o meu horário. O que aconteceu? Tudo bem que no grupo nós temos a nossa responsabilidade, mas não era o meu horário e eu estou sendo acusada. E Uhum. aí? E aí? E Cara, aí? mas eu acho que essa questão é um pouco mais complicado. Eu trabalhei numa clínica em que a gente não tinha sistema. Era tudo Hum, feito manual. não, papel. Internei o paciente, chegou, antes de eu sair do meu horário à noite, internei, mediquei, tudo direitinho. Saí, quando eu voltei de novo meio-dia, um dos veterinários já veio me pagaçar, porque tinha acontecido isso, acontecido aquilo. Eu falei, cara, eu saí daqui 8 horas da noite, tô chegando agora meio-dia. O que passou entre um e outro, eu não sei nem o que aconteceu. Acabei de chegar. Deixa eu pelo menos tomar a pé do que tá acontecendo. Porque ficou-se a ideia de que se eu internei, a responsabilidade a partir daquele momento é minha. Então, né? Isso não é verdade. É isso que essa interpretação, essa regra veio para mudar, né? É lógico que o RT, responsável técnico pelo estabelecimento, ele tem responsabilidade sobre tudo o que aconteceu ali dentro. Mesmo que ele não esteja ali, é dele a responsabilidade. Só que quem foi o profissional que fez? Então, essa pessoa tem responsabilidade também. E aí, o que acontece? Você começa a ter até uma graduação na divisão das responsabilidades. Isso é importante num processo, Sim. né? E a coisa está... Mas algumas coisas devem ser faladas, que é assim também, cara. Nós estamos querendo fazer com que a medicina veterinária se aproxime por demais da medicina humana, em regras, em exames, em qualidade de atendimento, mas o veterinário é mercenário, ninguém quer pagar o quanto vale, e se você diz que uma cirurgia simples, uma ovário salpingo-esterectomia, uma castração de fêmea, hoje em dia tem que girar perto de 1.200 a 1.500 reais, vocês estão tudo louco! Que absurdo! Mas todo mundo quer que faça raio-x de tórax, quer que faça hemograma, quer que faça um eletrocardiograma, todo mundo quer material de primeira, né? O que usa-se no Einstein, não querem uma segunda linha. Né? Não é material ruim, não, é material que, pô, você sabe como é que funciona? Sim. Né? É que nem a gente quando vai comprar chocolatado no supermercado. Você tem 3, 4 ali. Todos eles são bons. Todos vão adoçar o leitinho da criança. Mas tem aquele que é o top, tem aquele que é, né? Mas tem, pô, tem. E não tem nenhum problema você usar. É que nem seringa. Ó,
Quantas marcas de seringa tem? Por um monte. É? E eu não vou mentir, não. Quando é para comprar lá para a clínica... Eu tenho a minha listinha negativa. Uhum. Quando o cara liga para mim e fala, tô com uma promoção boa. Que seringa? Essa eu não quero. Não, Essa, lá na é boa. clínica, Pode quando eu mandar vou... 2 caixas, 3 caixas. Quando eu vou fazer Porque a gente compra... sabe, pô. Cara, quando eu vou fazer compra, eu orço com uns 3, 4 para ver. Essa semana eu meio que enlouqueci. E eu falei, quer saber de uma coisa? Em vez de comprar com os distribuidores, eu vou atrás de quem fabrica. A grande maioria tem site. Sim. Se eu conseguir, eu vou com certeza conseguir um preço melhor. Por quê? Porque a gente trabalha muito no limite ali. Exatamente por conta disso. Questiona-se muito o preço e não questiona-se a qualidade. Né? Hoje em dia o povo procura preço e não qualidade. Mas você vai ser processado se você não der a qualidade A. Porque é isso que eles Exatamente. querem. E aí vem um colega que vai atuar contra o profissional, e aí ele vem dizendo que onde já se viu que o melhor que poderia ser feito seria isso, mas está fazendo daquele jeito. Que onde, olha, usar esse fio ou usar aquele fio. Porque nossa, tem que trazer o Papa para fazer anestesia. Né? E você sabe como é que é. Hoje em dia, virou moda você querer vender anestesia volátil, né? Aliás, já tem um tempo isso. Mas é o melhor procedimento, é o melhor protocolo. Quem define isso é o anestesiologista, pô, não é você. Né? E é uma das profissões não, desculpe, é uma das especialidades que eu entendo que nós vamos ter aí em 2 ou 3 anos uma mudança muito grande. Porque eu vejo, e estou percebendo, cheirando isso, de que o Conselho Federal não vai demorar muito, ele vai soltar uma resoluçãozinha dizendo que em cirurgias de média e alta complexidade é obrigatória a presença de um anestesiologista. Tá? E aí o que é de média e alta complexidade? Invasiva, todas elas é de média e alta. Castração de fêmea vai ter que ter um anestesista junto. Provavelmente castração de macho também. Né? E aí? Quer dizer que você só vai poder fazer anestesia quando você for tirar um espinho de ouriço ou for costurar um bicho mordido. Mas se na mordida caiu no abdômen, porque foi um ataque mais violento, teve ali uma evisceração, vai ter que ter um anestesista junto. Então eu vejo que essa é uma evolução, tá? Mas vamos ficar na legislação que já tem. Vamos ficar na que já tem. E a gente começa devagar. E, ó, você vai me dando brecha, cara, eu vou falando. Hein? Não, mas tranquilo. É porque, inclusive, como eu falei, eu mudei para a clínica, então eu tô correndo atrás de toda aquela documentação chata, mas Sim, necessária. sim, E aí, quando o exato. pessoal da vigilância teve lá para poder fazer É a. registro na vigilância sanitária, é registro no conselho. Uhum. Você tem que mudar lá os seus KNAI lá para recolher os benditos dos impostos da vida. Sim. Né? E aí, E não quando o vamos nem pessoal começar a da. entrar nesse mérito. E aí, quando o pessoal da vigilância teve lá, eu até brinquei com eles. Falei, cara, eu entendo da seguinte forma: a legislação existe para ser cumprida, não para ser discutida. Então, se eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Como se for, concordando ou não, eu tenho que obedecer à legislação. A legislação. Né? E aí, essa questão do prontuário vem também para começar a fazer um pouco do organizacional da própria clínica. Sim. Porque você vai ter que começar a delegar responsabilidades. Né? E aí, é uma das coisas que eu bato muito nessa tecla atualmente, o pessoal não dá a devida importância de uma responsabilidade técnica. Porque o BO vai cair na sua mão
independente do que acontecer. Né? E aí não se dá essa importância, cara. A pessoa não consegue entender que ele assinar como responsável técnico significa que qualquer situação que tenha que ser resolvida de forma legal, o responsável técnico pode ser responsabilizado. Até por isso que ele Sim, é o responsável, exato. né? Porque assim, cara, ainda acontece muito do nego assinar uma RT pro amigo por 200 conto por mês lá, uma caixinha de cerveja, né? Não vai dar nada. Até o Cara, dia que dá. se der vai ficar complicado. Mas vamos lá. Né? Vamos E, lá. e, e tem alguns estados, inclusive, aqui no Goiás, para você assinar como RT, você tem que fazer o curso no Conselho Regional de RT. Sim, Aqui em Brasília ainda não tem. Mas eu não vejo isso como problema, não. muito pelo contrário. Porque às vezes vai colocar na cabeça daquele que vai assinar como RT a real responsabilidade que ele está assumindo. Né? E tem alguns outros detalhes nessa resolução do prontuário. Do prontuário, tem umas coisinhas ali, mas é assim, eu vejo que o que está mais importante realmente é essa da publicidade, cara. É. Essa veio com um divisor de águas aí, que ela é extremamente necessária. Necessária. E ela Tá? veio meio que organizar o negócio, né? Ela tenta organizar. E é positiva, viu? Porque ela vem explicando o que é concorrência desleal, concorrência anticompetitiva, né? E, Uhum. cara, essa eu vou até ler para você, tá? Ó, quer ver? Hum. Tá aqui, ó. É a resolução 1649, de 13 de junho de 2025, que ela tem uma vacácio de 4 meses, tá? Ou seja, ela já foi publicada, ela já existe, mas ela só passa a valer de outubro para frente. Que é para o pessoal começar a entender e se adequar, né? Mas ele diz lá, ó, concorrência anticompetitiva. Qualquer prática adotada por um agente econômico que possa, ainda que potencialmente, causar danos à livre concorrência, mesmo que o infrator não tenha tido a intenção de prejudicar o mercado. E Veja, aí, nesse qualquer caso, prática. entra os planos de saúde? Calma, bonitão, calma. Qualquer prática. Então, né? Agente econômico. E no meu entendimento, agente econômico é plano de saúde, tá? É o hospital, é a clínica. Ainda que potencialmente, ou seja, não está causando, mas poderá causar, é uma interpretação, né? A livre concorrência, mesmo que o infrator não tenha tido intenção de prejudicar o mercado. Eu não sabia, não pensei que fosse acontecer. Não tem problema, não. É conduta anticompetitiva, é passível de processo ético. E o que começa a acontecer? Abre espaço para, junto da lei que disciplina o comércio, você processar também o plano de saúde, o hospital, aquela pessoa que está fazendo a anticompetitividade, né? E aí tem conduta discriminatória, preço predatório, né? Prática deliberada de preços abaixo do custo, visando eliminar concorrentes para posteriormente explorar o poder de mercado angariado com a prática predatória, né? Preço predatório. A gente sabe que tem muita gente que faz isso, chama dumping de mercado, né?
É, tá aí. Como também vem classificando o que é propaganda enganosa, o que é propaganda abusiva, qualifica o que é publicidade e fala o que é sensacionalismo, né? Porque o nosso código de deontologia, a 1138, diz que as suas publicações não podem ser sensacionalistas. Mas o que é sensacionalismo, né? O que é sensacionalismo? Ou o que era? Eu vejo, aparece muito para mim no Instagram, são propagandas do tipo, use esse suplemento e vai melhorar isso. Né? E aí É alguns... abusiva. Quem entende um pouco, né? Vai... Cara, não é bem isso. Mas para aquele leigo que vê aquilo ali, Tá? vai Mas acabar prejudicando o próprio tratamento de quem vai vamos fazer. voltar para a nossa realidade aqui. Né? O que é? Tá lá na legislação, tá? O artigo 2º, inciso 10. Tá lá. Sensacionalismo. Prática de comunicação tendenciosa que busca atrair a atenção do público mediante exagero ou distorções dos fatos, em detrimento da precisão, da objetividade, da ética e da responsabilidade. Tá. Aí eu falo para você assim, quando você põe a imagem de uma cirurgia óssea, que você põe lá o ossinho fraturado e depois você põe a plaquinha no lugar. É exagero. Você está sendo sensacionalista. Quanta gente faz isso? Muita. Né? E outras coisas que que o pessoal faz, que também é proibida, né? Que é ensinar regras da profissão. A nossa resolução é clara, ela fala que não deve. Aí o cara faz um vídeo onde tem uma mocinha sentada no computador, ela fala, ai, agora eu vou atender um animal que foi mordido. Aquela coisa assim, quem poderá me socorrer? Né? Uhum. Aí aparece o Chapolin Colorado, né? O profissional de aventalzinho, e aí ele fala, cara, isso é fácil. Você vai usar dexmedetomidina a 50 miligramas por quilo, vai aplicar uma dose de 0,3 ml intramuscular e associe uma metadona mais a interona do outro lado. Você está contando tudo. Isso é antiético. Não pode. Aí se Sim. tem uma denúncia, pau, né? Desculpa. Relaxa. Se tem uma Cara, denúncia, é, aí você vai ficar bravo. E aí o que está acontecendo também nessa resolução? Isso daí vai pegar muita gente, tá? Eu vou achar aqui para você, ó. A propaganda, quando você... Vamos aqui achar para ficar mais fácil. Nesse arquivo aqui ela não está destacada, né? Mas basicamente é o seguinte: quando você compartilha a propaganda, ela passa a ser sua. Tá aqui, ó. Publicações e postagens de terceiros que venham a ser compartilhadas ou repostadas pelo profissional nas suas respectivas redes passam a ser consideradas como publicações próprias para fins de aplicação das regras previstas nessa resolução. Por quê? Cara, eu assisti palestra de gente boa, né? Falando e ensinando isso. E dizia assim, não, você não pode fazer esse tipo de publicidade. Mas você pode compartilhar. Então, você faz a publicidade, pede para o tutor postar, e aí você compartilha. Não pode. Compartilhou, ela é sua. e uma das coisas que eu vi nessa resolução, e que eu tenho certeza que... Tem hora que eu falo uns trem aqui que eu tenho certeza que o povo fica bravo comigo.
Mas é a questão de você não poder fazer propaganda de coisas que não são cientificamente comprovadas. Isso é uma Que aí você discussão. entra nas práticas baseadas em evidência. E aí você tem algumas tratamentos que são liberados pelo conselho. Mas não existe a comprovação científica daquele efeito. São várias coisas, cara. Tem discussões aí que não tem comprovação de lado nenhum, mas estão sendo feitas. Porque assim, André, hoje em dia, as práticas alternativas, elas estão ganhando muito espaço, tá? E não é só a acupuntura e a homeopatia, que também são práticas alternativas, não. Hoje em dia você está tendo coisas no mercado de uma forma geral e também no mercado veterinário que é difícil. Eu não gostaria de falar coisas porque dá a impressão que você é contra ou a favor. Não Uhum. gostaria de citar práticas, tá? Mas Não. tem coisas que você olha, você fala assim, mas é demais. Tem coisa que você olha e você fala, não, dá para fazer, não, isso aí é legal. Só que assim, a pessoa, por exemplo, é naturalista, é vegana, pratica yoga, né? Ou seja, tem toda essa mentalidade. É natural que ela queira esse tipo de procedimento. É natural. E hoje em dia, pesquisa científica, como a gente entendia lá atrás, não pode mais. Pô, a gente sabe que eu lá pegava lá 15, 20 bichos ou mais, aplicava medicamento, o que aconteceu, o que não aconteceu, sacrificava, abria para ver o que deu. Eu fiz muito Hoje isso na não pode faculdade. mais. Hoje existe uma regra muito grande. Recentemente proibiu-se o teste de produtos cosméticos em animais. Isso é conquista recente, de uma semana aí. Uhum. Né? São conquistas interessantes para o direito animal, né? Para a causa animal. É importante isso. Só que como é que nós vamos fazer? Só a evidência clínica vai valer? Um projeto de qualificação e certificação científica só com evidências, como é que vai ser feito? Né? E as cabeças têm que se abrir. Mas é complicado. Hoje você não vai mais poder fazer a propaganda. Ah, mas eu posso fazer? Pode. Você não pode fazer propaganda. Ah, mas como é que eu vou? Não, mas eu tenho o direito de fazer propaganda. Peraí. O direito de fazer propaganda não pode passar por cima do dever de ter que respeitar a legislação. E a legislação hoje diz que você não pode. É, e uma das coisas que eu volta e meia entro em discussão nos grupos de veterinária aqui é o seguinte: quando se costuma questionar muito a questão de concorrência desleal, preço, quando se fala, gente, o que acontece é que a gente tem um pequeno problema, que é a gente não tem uma tabela oficial. E com isso, a gente fica meio que perdido num valor. Obviamente que você pegar e cobrar 20, 30 reais numa consulta, isso é desleal. É vil, depõe contra a medicina Sabe? veterinária. Mas a gente acaba ficando muito num limbo. E aí é uma das coisas Sim. que eu acho, cara. O conselho poderia sim criar uma tabela oficial. Então, cara, aí são algumas discussões, tá? Precisa existir algumas modificações de legislação dentro do Conselho e a nível federal para que ele pudesse propor uma tabela de honorários, tá? Outra coisa que a gente tem que olhar também, cara, é que assim, tabelas elas precisariam ser
propostas de formas regionais. Uhum. Mesmo a legislação médica veterinária, ela deveria ter um olhar não tanto a Avenida Paulista, mas sim Brasil como um todo, né? Eu digo isso, cara, porque assim, precisamos fazer com que a medicina veterinária melhore. Não vou discutir isso. Precisamos. Mas do jeito que nós estamos pensando, só no eixo São Paulo, no eixo Avenida Paulista, Jardins, como é que fica aquela clínica que é um ambulatório naquela cidadezinha do interior de Goiás, que tem 8.000 pessoas? Eu gravei recentemente aqui com um veterinário de Rondônia. Que ele trabalha com grandes, mas que ele falou, Sim. cara, às vezes para eu ir de uma propriedade para outra, que nem no dia que a gente gravou, ele falou, cara, hoje eu não consigo sair daqui. Porque não tem condição climática e de estrada para eu sair. Então também deveria ser pensado nisso, né? Eu defendo isso. Eu sempre falei que a gente tinha que ter algumas regulamentações, algumas elas precisariam ser assim regionalizadas. Entendo que é importante que as associações tivessem tabelas. Até uns Tabelas anos de atrás. sugestão. Tabelas de sugestão. Não quer dizer que você seja obrigado a seguir aquela tabela ipsis literis. Mas ela é uma sugestão. Ela começa a fazer com que você pense antes de dar um preço, né? Outra coisa que é importante é que e a gente começasse a conversar mais é precificação. As pessoas precisam compreender o que é precificação. É entender que na medicaçãozinha que você aplica na tua internação, uma ampolinha que custa, de custo, R$ 2,50. Só que quando você aplica, tem lá mais os R$ 1,80, R$ 2 da seringa. Tem mais os 2 ou 3 centavos, os 10 centavos da luz que está acesa. Tem lá também mais os 30 centavos da água que você lavou a mão depois. Depois tem mais os 50 centavos da água oxigenada que você usou para tirar o sangue, do desinfetante que você pôs na mesa. As pessoas não fazem essas contas, cara. Não. E é aí que começa a aparecer o preço vil, a concorrência desleal. Né? Isso sem falar em outras coisas, né? Vamos nem. Inclusive, naquele básico, a hora que eu chego na clínica, organizei tudo, eu sento para tomar um café. Aí, obviamente, a gente vai ali no Instagram. E café hoje tá caro. Pô, nem fala, cara. E eu sou. Tem um trem que eu sou viciado ao tal do café. Eu tenho uma tatuagem da molécula da cafeína. Então, é tudo preço. Ninguém põe preço, ninguém vê. E aí nessa de ficar. E aí nessa de ficar ali pelo Instagram, eu acabei conhecendo um veterinário, a gente vai até gravar com ele. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. O tanto que a gente não é preparado para gestão. Para gestão, nada. E aí você começa a ver, cara, é incompatível você oferecer uma cirurgia de castração a 180, 200 reais, igual eu já vi por aqui. Cara, isso não paga nem o anestésico que você está usando, se você for colocar na ponta do lápis. A verdade é essa, não paga. Não paga. Sabe? E aí realmente você começa a ter essas concorrências desleais. Porque a pessoa começa a pensar muito no preço para atrair cliente. E aí não vê que a conta no final do mês não vai fechar. Não fecha. Sabe? É uma das coisas que eu vejo muito aqui nos grupos de veterinário, quanto você está cobrando nisso? Eu falo, cara, às vezes ele compra. Eu lá na clínica compro 1 ou 2 caixas de vacina.
O cara no hospital tá comprando 10, 20. Aí vai vir vacina bonificada, aí vai vir preço mais baixo. Ele tá comprando seringa a um número muito maior do que eu tô comprando, então ele consegue preço. O Viu? aluguel dele é Você diferente. faz, que assim, né? Você faz o pedido, 50 seringa. O nego faz o pedido, 50 caixa. É. O preço é diferente, pô. E aí a pessoa, e aí não consegue começar a entender que essa diferença de valor vai complicar para aquele que está trabalhando direito. Sim. Né? Daquele que está realmente assim, cara, a legislação diz isso, então eu tenho que fazer isso. Ah, não falei do imposto. Ah, Aquela ampolinha também tem um imposto. Tem um imposto ali. E esse é dolorido. E com a ânsia de arrecadar. Não estou aqui fazendo política partidária, mas com a ânsia de arrecadar, eles estão abrindo o olho para todas as profissões. E a nossa arrecada pouco. e fora que com essa mudança do direito tributário, que vai entrar o IVA e não sei o quê, a nossa carga tributária vai subir. Vai, vai. Né? Isso tudo o povo não coloca na ponta do lápis. E aí nessa Não questão sabe, não da, sabe. da Eu concorrência aqui na minha desleal. cidade, aqui na minha cidade chama-se Serra Negra, tá? Interior do estado de São Paulo, Uhum. tá? Tô falando, não quero ficarem bravos comigo, que fique. Mas uma pessoa começou a fazer atendimento a domicílio, tá? A consulta média aqui gira na faixa de 150 a 180, tá? Ela começou a fazer consulta a domicílio a R$ 50. Cara, não paga nem a gasolina. Né? E acha que tá certa. Mas aí sabe qual é o problema que eu vejo nisso? É um monte de propaganda no Instagram tentando ensinar técnicas para você aumentar o seu faturamento. Só que eles não pensam em que, beleza, se eu estou em São Paulo, eu vou fazer desse jeito, consigo fazer assim. Cara, se eu estou no Acre, eu não consigo fazer assim. Que é o que a gente estava falando. Realidades regionais. Sabe? E aí tem-se essa ideia de precificação torta. E aí você acaba gerando essas concorrências desleais. Por quê? Como a gente não tem essa noção de gestão, a pessoa faz um curso desse e fala assim: então eu posso cobrar X na minha consulta. Só que ele não bota na ponta do lápis aquilo. E aí quem tá botando na ponta do lápis é que sai lascado na história. Né? E continua ainda a questão de não poder divulgar preço, essas coisas, né? Sim, isso continua. Isso continua. Você não pode fazer a divulgação de preços, você não pode fazer campanhas de preço. Venha fazer uma. Eu vi essa não faz muito tempo. Fazer uma limpeza de tártaro e ganha vacina. Cara, eu já vi Aí pior eu fiquei aqui. imaginando, né? Eu fiquei imaginando, porque vai limpar tártaro. Bom, se vai limpar tártaro, vai fazer o quê? Vai dar uma escovadinha de dedo em cima do tártaro? Porque o tártaro você remove, você não limpa. Você limpa o dente. Não vou aqui entrar em outras discussões, mas você remove a placa ou você limpa o dente, mas você não limpa o tártaro. Né? E aí, pô, não, faça uma limpeza de tártaro e ganhe a vacinação. Não Cara, mas pode. eu já vi pior aqui. Não, também já vi pior. Só que eles fizeram de uma maneira disfarçada. É. Que era: traga para um banho e ganhe uma avaliação veterinária. Não colocaram como consulta. Sim. Mas, cara, uma avaliação veterinária é uma consulta. É uma consulta.
Só que aí tem uma sacanagem também. Ah, Traga para o banho. uhum. O banho está fora disso. No banho você pode fazer campanha e pode divulgar preço. Porque ele Hum. não é ato médico veterinário. O banho, a tosa, não é ato médico veterinário. Mas aí, no caso, essa avaliação não entraria como um Então, prêmio? então é delicado, mas a pessoa consegue fugir, tá? Hum, Embora você não possa oferecer o seu serviço como prêmio em qualquer promoção. entendi. Aí o conselho vai te punir por esse lado. Mas quem é que está oferecendo o serviço? O pet shop. Aí você é veterinário, contratado, tá? E ganha por mês 20 mil reais. Muito mais do que o piso. Se o pet shop quiser dar a sua consulta de graça, E aí, nesse caso, agora, você entendeu? aham, como diz o outro, fazendo o papel do advogado diabo aqui. Nesse caso, se você oferece, por exemplo, nesse caso aí que você falou, ganha vacinação. E se eu oferecer como a vacina e cobrar a vacinação, que seria a aplicação da vacina? Então, tecnicamente é basicamente é o que nós fazemos, né? Aham. Nós vendemos a aplicação, não a vacina. Porque você vende uma avaliação, você vende uma conversa. Porque, cara, eu desconheço qualquer profissional que, quando vai fazer uma vacina, entra mudo e sai calado. Uhum. Né? Não, porque você trouxe o cachorrinho, você vai perguntar: ai, doutor, posso fazer o vermífugo? Não posso. Ai, ele está com uma coceirinha aqui, porque o pum dele está fedido. Ai, é consulta. Quer dizer, então você não vende a vacina, você vende a aplicação e o serviço da vacina. É por isso que ela tem que ter um preço diferenciado. Porque Uhum. senão, vá. Compra lá na loja, aplica e não vem a mim. Não, é porque E não venha me perguntar nada. eu já vi algumas propagandas exatamente nesse sentido. Do Sim. cara virar e falar assim: ah, venha pra tal e ganha vacina de raiva, ganha vacina múltipla. Ele não fala em vacinação, e sim na vacina. Nesse caso entraria também? Veja bem, você também está oferecendo insumo Hum, como um benefício. Você está dando um insumo, tá? É delicado isso daí. É delicado, né? Porque dá para o conselho pegar e te processar sim. E você vai responder por uma infração ética. hum. Agora é assim, cara. Eu, eu, eu vou começar a entrar numa discussão aqui, que é o seguinte: mudou a legislação, ela já está valendo. Essa legislação diz que o conselho vai criar um ele vai criar uma comissão que vai avaliar, vai te avisar primeiro, e se você continuar, aí você vai ser processado. Tudo bem? Uhum. Basicamente é isso, né? Então, nós estamos numa vacácio, a lei já existe. Os processos éticos que estão sendo julgados hoje não podem ser condenados. É verdade. Essa é uma discussão que eu vou começar a ter já já. Cara, é Já verdade, porque. estou preparando, porque eu estou preparando um recurso. Estou preparando um recurso. A pessoa foi condenada, tá? Uhum. Não vou entrar no mérito aí, mas ela foi condenada numa situação que eu acho injusta, tá? Uh, uh, ela só me procurou agora, né? Fizeram uma defesa técnica maravilhosa, mas não fez uma defesa de mérito. E ela acabou sendo condenada dentro do conselho.
E eu vou entrar com recurso e eu vou dizer isso. Vai ser um dos meus argumentos. É. Está em vacácio. Está em vacácio, não pode condenar. E outra, a lei já está em vigor, então eles têm só que fazer um puxãozinho de orelha. E aí, nesse caso, tá? De propaganda, havendo essa comissão também teria a responsabilidade de acompanhar publicações sem que haja denúncia? Então, cara, eu estou lendo isso e tentando interpretar. Eu estou entendendo que sim, o conselho vai ter que ter uma vigilância em cima das redes sociais. Isso vai ser simples, viu? Porque eles podem pagar um chat GPT normal, né? A gente faz o de graça, né? Uso de graça e já é uma maravilha. Mas eles vão pagar o chat GPT, vão criar rotinas, tá? Do chat GPT, porque você sabe que pode ser criadas rotinas, e Assim, vão inclusive, colocar ali. E o inclusive o chat meu. GPT vai ficar trazendo as publicidades. Ó, pode ser que exista. Analise. Eu acho que vai acontecer isso, tá? Eu pergunto pelo seguinte, eu já. Cara, minha esposa que às vezes briga comigo que diz que eu não devia entrar numas discussões nos grupos do WhatsApp. Que eu me estresso sem necessidade. Mas eu já participei de grupo em que se discutia uma propaganda dessa, que estava sendo feita de forma ilegal, havendo no grupo um dos conselheiros que era responsável pela fiscalização. E ele simplesmente dizia, tem que denunciar. A partir do momento em que ele tomou ciência daquele erro, ele não é Eu também tenho obrigado essa a agir? leitura. Ele é obrigado a agir. Eu também tenho essa leitura de que o conselheiro ele tem obrigação de agir. Se ele ficar sabendo, ele tem que levar a conhecimento do conselho. Não é porque o povo lá tinha mania de dizer, não, tem que denunciar, o e-mail é esse. O cara fala, cara, vocês não estão vendo aí? Não está sabendo? Não já valeria como uma denúncia a partir do momento que ele toma conhecimento? Ó, então, veja bem, ó, artigo 9 da lei, fala assim, ó, os conselhos poderão manter comissão de publicidade e divulgação com o fim de apreciar matérias e emitir pareceres sobre questões suscitadas no âmbito da publicidade dos profissionais. Tá? Aqui. Aí ele diz no artigo 10, o conselho, ante a identificação da inobservância, poderá, primeiramente, proceder à convocação dos profissionais envolvidos para dele obter esclarecimentos e a ele fornecer orientações voltadas em prazo a ser fixado. A não regularização na forma ensejará a instauração de ex-ofício de processos. Na hipótese de reiterado comportamento, o Conselho não está obrigado a fazer essa convocação prévia. Então, está aqui já. Eu estou entendendo que eles vão ter que ter uma comissão. E essa comissão, como é que ela vai? Né? Ela vai ter que analisar. Vão mandar toda hora propaganda para o Conselho. Eu até estava brincando outro dia com um colega meu. Eu falei, cara, eu não sei como é que, já que o conselho tem Instagram, porra, segue todas as clínicas. Você vai saber quem tá postando o quê. Por isso que eu falo para você. Provavelmente eles vão usar a inteligência artificial, Uhum. vai criar algumas rotinas e subrotinas num robô, Uhum. e esse robô vai ficar o tempo inteiro rodando redes sociais. Apareceu uma publicação ali que, opa, levantou plaquinha amarela ou vermelha, encaminha. Olha, aqui tem que realmente, né, vai ter a interpretação da pessoa depois, lógico, mas eu acredito que vai ser assim. Acredito mesmo. E, e tem mais alguma alteração?
nessa resolução, então vamos lá, a 1649, tá? Ela traz algumas proibições no artigo 6º. Então, a divulgação publicitária ou a prática de qualquer ação que caracterize como concorrência desleal, propaganda enganosa, abusiva ou sensacionalismo é vedado, é infração ética. Então, concorrência desleal pegou aquela história lá em cima do agente econômico. Vai aparecer vários processos aí contra os planos de saúde. Divulgar equipamento, medicamento ou outro produto sem registro nos órgãos competentes. Então, é assim, tem muita gente trazendo equipamento de fora, medicamento de fora e vendendo. E está fazendo propagandinha no Instagram. Vai ter problema. E aí, nesse caso, complica um pouco, porque às vezes você vê num site nacional, você não tem a noção de que aquilo, na verdade, quando você pede é que será importado, e aí é que você se lascou na história. Você só vai descobrir isso depois. Né? Aí já dançou. Tem lá também, ó, participar de propaganda ou publicidade de medicamento, insumo, equipamento, alimento ou qualquer outro produto que garantam resultados. Tem muita gente, né, de certa forma, dizendo que o tratamento é infalível, vai passar por aqui. Vai passar por aqui. Tem algumas outras coisinhas aqui, né? Uhum. Divulgar ou associar a prestação de seus serviços de modo anticompetitivo, tais como condutas discriminatórias ou preços predatórios ou a venda casada, bem como o modo de priorizar o lucro em detrimento de valores éticos e qualidades. É infração ética agora. Mas você percebeu que eles escreveram de uma forma que o que é venda casada? Né? Quando você vende 2 produtos. Então, faça uma limpeza de tártaro e ganhe um desconto no Estomorgil. Venda casada. E aí, nesse caso, as clínicas que geralmente fazem o procedimento cirúrgico e já embute ou vende ali na hora os medicamentos que o animal vai precisar, entraria nisso também? Então, cara, é delicado. Uhum. Porque eu posso receitar, mas se for coisa que só tem no meu pet shop, ou eu entregar, é venda casada. Se eu receito uma coisa que existe em todas as lojas, tá? E eu digo para ele assim, olha, o senhor precisa dar para o seu animal uma enofloxacina, vai, que tem bastante, várias marcas. Fique à vontade, nós até temos aqui, mas fique à vontade. Eu não entreguei para ele, eu receitei. Se ele quiser, ele compra. Aí já não é casado. Mas eu já vi muita gente, né, grampeia a cartelinha. Olha, o senhor precisa dar esse medicamento aqui, custa mais R$50. É venda casada. É venda casada. Tá? Então, o pessoal vai ter que se reinventar. Agora, brasileiro... Cara, o brasileiro pegou a inteligência artificial para fazer vídeo, que teoricamente era para você poder fazer vídeos educativos, ensinar, e transformou tudo em meme. Não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Cada coisa que... E outra, cara, tá criando vídeos com uma qualidade que pra gente que é leigo, parece verdade. Uhum. Eu vi um vídeo esses dias, inclusive, muito interessante, em que, se não me falha a memória, é britânico, em que eles questionam essa qualidade dos vídeos, onde aparece um repórter numa cena de guerra,
E aí, como se ele estivesse falando para o pai e para a mãe dele, dizendo que não, eu não estou aqui. Ou um outro que estava sendo sequestrado, dizendo, não, não estou aqui. Exatamente para mostrar que a qualidade cresceu tanto que é muito Tá fácil difícil. você criar uma história que vai parecer real. E vai parecer real. Eu estava querendo procurar aqui, cara, mas o duro é localizar ela agora. Aham. A história do conselheiro, onde fala que o conselheiro, quando o conselheiro é impedido, tá. Uhum. Puta, eu queria achar, mas eu vou achar e vou falar isso aí, eu vou te mandar. Para Tranquilo. você ver. É assim, tem sim, o que diz que o conselheiro, quando tem conhecimento, ele tem a obrigação de dar publicidade e informação ao conselho. É, porque, cara, é. Hoje em dia você tem grupos de WhatsApp onde você tem praticamente pelo menos um ou outro conselheiro, porque acaba que você cria grupos relacionados a atividades. Trabalha com pequenos, trabalha com clínica, trabalha com cirurgia, trabalha com isso, trabalha com aquilo. E, obviamente, você tem um outro conselheiro que também vai atuar na Exato. mesma área. Puta, puta. Mas eu vou achar e depois eu te mando Não, certinho. tranquilo. É, agora entrando num assunto que até quando a gente estava conversando para agendar aqui, a gente Hum, estava conversando a respeito dessas legislações que estão também em andamento. É, e você falou comigo a questão de tempo, que leva tempo e tudo, mas a gente tem aí, atualmente, uma consulta pública para o registro de especialista, isso. e aí vai mudar bastante, Vai mudar alguns entendimentos. né? Porque hoje existe um entendimento de que, assim, especialista é quem prestou a prova de especialidade. E aí, Percebe? eu acho que. Hoje eu sou especialista. Uhum. Tá? Em medicina veterinária é legal. Eu prestei a prova, que foi aí há 15 dias, e passei. Hoje eu sou especialista. Só que existem várias discussões na medicina e em outras áreas, e ela está vindo para a medicina veterinária. Se você é mestre, você é doutor, tá? E eles estão colocando nisso também o residente, que fez residência por 2 anos, tá? Você é especialista. Eles estão entendendo que você é especialista. Tem algumas discussões. Então, está tendo uma consulta pública aí para ver como é que o pessoal entende, tá? Uhum. Vai acontecer. Qual vai ser o entendimento que vai predominar? Não sei. É lógico que, se for valer só a opinião da consulta pública, o pessoal quer flexibilizar facilitando. Até Né? porque, Não sei. cara, é uma das coisas que também eu bato muito nessa tecla, que é o seguinte: a gente tem um problema muito grande da veterinária atual, que é um grande número de faculdades e a galera que nem terminou o curso e já começa uma especialização. Sim. E aí ele sai especialista naquilo e acaba que todo o conhecimento clínico e a bagagem que ele deveria ter, até para tentar diferenciar o que é aquilo da especialidade dele para algo que não seja da especialidade dele, fica perdido. Fica perdido. Então, às vezes, flexibilizar muito isso pode também gerar um problema. Vai gerar. Na verdade, eu entendo que vai sim. Né? Como também tem uma outra resolução que também está para explodir, que é a de atendimento domiciliar. Sim, sim. Essa vai explodir. Cara, E eu não. e essa é uma que eu acho extremamente importante. Opa! Porque vai Agora, começar a eu, resolver como é que tem que ser feito. eu cheguei a fazer algumas sugestões, porque teve uma consulta, eu respondi lá, tá? E eu cheguei a encaminhar
uma sugestão além, tá? Fiz até esse encaminhamento junto com o casal Pet, o casal Vet, Uhum. né? Porque a gente entendeu que era importante a gente falar sobre o assunto, né? E levar essa informação para o conselho, principalmente na história do home care, né? Que é aquele paciente que, cara, a pessoa não quer eutanasiar, ela quer levar até as últimas consequências. Perfeito, Joia. Mas não tem mais o que fazer. Ele vai ficar lá no sorinho e ela quer levar para casa. E, né? Você percebeu que isso aí estava meio num limbo. Pode, não pode, vai dar responsabilidade, não vai, tem que manter no hospital, não tem, como é, como é que não é. Né? A gente chegou a fazer uma sugestão. Porque, assim, hoje no atendimento a domicílio, infelizmente, tem colega castrando em casa. Tem. Tem, tem, tá? Então, principalmente gato, principalmente macho, tá? Estão castrando macho em casa. Porque é uma cirurgia mais tranquila, vamos assim dizer, o risco é menor, tarará, tarará, mas, cara, vira várzea, né? Vira várzea. Porque, como eu falei, cara, eu acho extremamente importante exatamente porque vai começar a nortear um pouco do que pode, do que não pode, né? Eu achei interessante, inclusive na época da consulta, exatamente a questão, por exemplo, de vacina. Por quê? Porque você vai ter que ter um controle de temperatura. Se eu tenho que ter na clínica e eu sou obrigado a ter lá o bendito Do do termômetro termômetro. e fazer o controle nas tabelas, e o cara no carro. Não, e eu vejo um pouco além, porque você tem uma galera que trabalha só com domicílio. Só com domicílio. Aonde Sai de ficam manhã, armazenadas essas vacinas? sim, Então ele também vai ter que ter um controle desse. Igual a gente tem em clínica. com certeza. Né? Porque aí Ou você então não vai. vai poder fazer. Porque aí você vai extrapolar da questão do simplesmente o transporte para fazer. Onde que você está armazenando? Como é que você está armazenando? Né? E aí eu vou um pouco além. A questão de alguns medicamentos que se usa que você só consegue comprar se você tiver o registro certinho. Perfeito. E aqui em Brasília tem muito do pessoal que vende sem você precisar de registro. Já recebi anúncio de ketamina, xilazina, tramal, que deveriam ter um controle. Sim. E aí também acho que deveria é, arrochar um pouco nisso aí, porque é aí que acaba você tendo. Há um tempo atrás a gente teve aqui em Brasília um cara que foi preso com 50 frascos de ketamina em casa. Em casa não, na verdade na Sim. clínica, se não me falha a memória, não era nem clínica, era um consultório, que ele não tinha um movimento que justificasse 50, 60 frascos de ketamina. Pô, cara, pra você usar 50 frascos de ketamina num mês, Tem coisa errada, né? pô. E aí eu acho que essa resolução deveria também englobar isso. É assim, como a consulta foi ampla, com vários, eu fiz Uhum. sugestões, como eu falei para você, e outros também fizeram, né? A coisa deve vir com uma rigidez boa, viu? Aí eu espero, né? Porque uma das coisas, inclusive, que eu acho que eu tenho que comentar é o seguinte: a atual gestão do Conselho Federal tem trabalhado bastante para dar uma atualizada nessa legislação toda. Tem, tem.
Eles estão atualizando bastante coisa. E assim, cara, eu volto a falar para você, estão sendo textos interessantes, importantes, que trazem um norte e estão dando algumas brechas para interpretações, que é, por exemplo, do plano de saúde. Que assim, nós não temos uma agência reguladora de plano de saúde veterinário. Deveria ter. Deveria ter, mas não tem. E aí como é que fica? Como é que não fica? Aí eles já estão dando uma brecha para tentar dar uma segurada. É concorrência desleal, é agente econômico. Pau! Pau! Eu acho que vai ser. Eu já estou até imaginando como é que eu vou fazer a denúncia aqui contra os dois aqui. Não, R$ 15 uma mensalidade. Cara, não. Tem um aqui na região aqui, R$ 30 com consultas ilimitadas. Cara, é que na verdade. Aí depois aquela coisa, tudo é coparticipação e a tabela dele é 3 vezes a minha. Aí complica. Aí complica. Ou seja, eu falei para uma pessoa que veio aqui, mas ele lá, eu falei, isso aí era a PUCA. Era a PUCA. Entenda que era a PUCA. Porque aí comecei a conversar com a pessoa, falei, você tem loja na cidade. Quando você compra uma blusinha, você consegue comprar, vender pelo preço que você vendeu? Aí eu mostrei para ele, falei, tá aqui, ó quanto eu pago de uma vacina. O cara tá falando que vai vender para você mais barato do que eu tô vendendo, do que eu comprei. Você tá entendendo que não dá, não fecha a conta? Aí a pessoa fica olhando para você, ela fala, eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista. Eu falei, exatamente por isso que acontece. E aí, nesse caso, entra um exemplo. Quando eu fiz meu curso de perícia, ele deu um exemplo que eu achei espetacular. Que é exatamente, o cliente procurou um dentista para fazer um orçamento do tratamento. Ele foi e deu preço. Aí ele foi e procurou um outro. Voltou nesse primeiro. Falou, não, encontrei o preço 20% mais barato. Esse outro profissional sobrou e falou para ele assim, beleza, pode ir lá fazer com ele. Só não compara o meu serviço com o dele. Não falou mal do outro, não questionou preço, não... nada. Mas botou uma pulga atrás da orelha. E ele acabou fazendo o serviço com o primeiro profissional. Sabe? Então, eu vejo que essa questão dos planos de saúde realmente é algo que deve pegar bastante. Porque teve um crescimento muito grande. E assim, eu já tinha tempo que eu estava falando que ia ser uma porteira que não teria como segurar, que vinha, né? Vinha, porque era inevitável. Uhum. Só que assim, tinha muita gente fazendo planinhos aqui, planinhos ali, planinhos lá, muito regional. E o Márcio, eu esqueci o sobrenome dele, Walkman, que é o da Pet Love, ele deu uma tacada e, né, ele tem... E outra, você sabe, ele está comprando... Ele comprou a Provet, ele comprou alguns hospitais, não, ele montou uma estrutura que... Eles compraram o Simples Vet. Sim. Eles já tinham o Vetus, o VetSmart, agora estão com o Simples Vet. Eles aproveitaram o nicho para crescer. Sim. Só que eles estão crescendo de uma maneira que, inclusive, eles agora entraram com recurso no CAD para evitar a fusão PepsiCo-Base. Alegando exatamente essa possibilidade de concorrência desleal. É o que eles fizeram, porra! Mas, mercado, viu? O mercado não é para amadores. Não. E o mercado brasileiro não é para amadores mesmo. Não. É para amadores mesmo. Outra questão que está surgindo também por aí é a questão da proficiência, né? Isso deve demorar.
As pessoas têm que entender que, assim, a proficiência, eu entendo que ela vai ser aprovada. Acho que o nosso tempo está dando, já devem estar falando com você aí, nós estamos falando Acho que é demais. bem isso. A Anca tá mostrando o papel ali, mas eu não consigo ler. O problema é que a gente vai conversando. Entendeu? Ela vai começar a mostrar papelzinho para mim aqui. Já passou uma hora, já estão falando faz tempo. Já tem 1h20 já. Vai ter que dividir o programa em 6. Mas vamos lá, proficiência. Vai acontecer. Porque a medicina está indo muito forte em cima disso e já tivemos aí várias discussões, então vai acontecer a proficiência, vai. Só que as pessoas têm que entender que a partir do momento que a lei for aprovada, quem está tem o direito da lei antiga. Então, foi aprovada a proficiência em 2026. Né? 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ela só vai entrar em vigor em 32. Tá certo? Para quem entrou na faculdade em 27, 28, 29 e 30. Ou seja, quem está na faculdade até o ano de 2026, que ela foi aprovada em final, né, 26, não vai precisar fazer. Então, quem está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano, não vai precisar fazer. Nem no quinto. Uhum. Só quem entrar. Quem entra na regra nova. Entendi. Eu fiz. Eu entendo que vai sim trazer uma disciplina. Vai melhorar um pouco a qualidade dos cursos. Mas também vai aparecer muito cursinho, como tem para a OAB, cara. Uhum. Tá? Eu mesmo, quando prestei a minha OAB, eu prestei a OAB no 8º semestre. Eu terminei o 8º semestre, podia, agora você não pode, você tem que estar cursando o último, tá? Mas podia. Por quê? Porque o 9º e o 10º era o último ano, o 5º ano, né? Eu terminei o 8º semestre, eu prestei a prova. Falei, vou fazer, para ver o que dá. Como trainee. Passei na primeira fase. Aí eu falei, puta, vou fazer, vou fazer. Aí eu peguei um cursinho, pode falar o nome? Pode. Pode, né? Renato Saraiva. Peguei o cursinho dele, tá? Estudei que nem louco. Eu não estava preparado para ter passado na primeira. Eu fiz por fazer. Passei. Aí eu fiquei um mês que nem louco. E aí eu estava fazendo a faculdade, fazendo o cursinho do Saraiva, trabalhando. E era aquele rolo, né? Porque eu chegava na faculdade, ficava no quarto de uma da minha filha, que aí ela ia dormir com a minha esposa, ligava o computador e ficava assistindo aula. E assistia aula até 1h30, 2h da manhã, tal, e vai, porque era um mês, fiquei que nem louco. Passei, que beleza. Aí eu fiz o 9º semestre e o 10º, eu já tinha o direito, eu já tinha sido aprovado. Então, eu não tinha ainda o registro, mas eu já tinha o direito. Então, terminei o 10º semestre, peguei a colação de grau e já entrei com o pedido. Tá? Mas fiz o cursinho que nem louco, estudei. E é o que vai acontecer com a nossa medicina, com a medicina veterinária, com a odontologia, com qualquer faculdade que vá ter a prova de proficiência. Só que assim, a pessoa vai ter que estudar. Eu fiz. Quando eu formei, tinha. E aí eu fiz. Certo. Passei, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Mas eu não vejo como um problema. Eu vejo, inclusive, como uma solução para o número grande de faculdades que a gente tem. Sim. Né? Acho que de legislação mais recente, acho que são essas, né? Sim. Por enquanto, sim. Mas já deve ter mais algumas saindo aí já no forno. Com certeza. E aí a gente vai conversando. E, meu caro, como eu já te falei, você me dá a banquinha, eu saio falando. Mas eu gosto, é uma coisa que eu sempre gostei muito, da questão de legislação. Até porque eu vejo ela
como uma maneira de você trabalhar correto. Sim. É o que eu brinco muito, que o povo fala, mas vai vir fiscalização. Eu falei, cara, pode vir. Vem quando Eu não quiser. tenho problema com fiscalização. Eu não tenho problema com fiscalização. Por quê? A minha preocupação é, cara, se eu preciso fazer assim, vai ser feito assim. Por quê? É dali que vem meu sustento, filho. Se eu não trabalhar direito, certinho, eu corro o risco de perder o meu sustento. Então, cara, como eu falei, lei foi feita para ser cumprida. Você gostando, não gostando, concordando ou não. Cumpre e entra com mandado de segurança, entra com revisão, vai discutir em outra esfera, mas cumpre. Mas cumpre, porque é assim que tem que ser. Né? Eu queria agradecer, mesmo que é sempre um bate-papo que eu gosto bastante, porque a gente consegue fazer fluir um assunto que para muita gente é chato. Que é o povo que não gosta de legislação, é o tal do veterinário. Né? Sim, verdade. Né? E a gente consegue fluir de uma maneira legal, consegue explicar de uma maneira interessante, né? Então, é sempre bom trazer essa parte de legislação, exatamente porque eu estava até conversando com um amigo meu dessa questão de que, cara, você precisa conhecer a legislação da sua área. Sim. Pra você trabalhar direitinho, cara. Com Não certeza. custa nada você fazer isso. É ler, cara, é ler um pouquinho, é interpretar, é buscar conhecimento. E outra, você não precisa ler todas as resoluções do Conselho. Existem algumas que são as principais, o Código de Deontologia, essa agora sobre documentos, essa que mudou a publicidade, Uhum. essas você tem que ler, tem que saber. E aí eu sou obrigado a realmente elogiar o CRMV de São Paulo, porque quando eu fui montar a clínica, eu fui atrás das resoluções que eu precisava. E aí no site do Conselho de São Paulo, cara, eles têm uma cartilha Tem, explicadinha, perfeito. sabe? E, cara, isso me ajudou bastante. Sabe por São quê? várias cartilhas que tem É, no site do Conselho de São Paulo. Muito cara, boas. isso é muito bom para quem busca trabalhar em algumas áreas, você consegue condensar aquilo de uma maneira fácil de entender, Sim. né? E realmente sim, eu gosto dessas conversas, por quê? Porque eu acho que realmente os nossos colegas veterinários precisam conhecer pelo menos a nossa legislação básica, sabe? Para que exatamente, primeiro, não fique só criticando o conselho, que isso ocorre muito, e Opa. saber que, cara, se não tá conforme as resoluções, conforme a legislação, você tem que se adequar, né? Então, eu acho sempre muito produtivo a Com gente conversar certeza. sobre isso, né? Brigadão mesmo. Pode ter Eu que certeza agradeço que o espaço aí surgindo. também para a gente conversar. E vou fazer comercial, né? Claro. Sou advogado, falo sobre esses assuntos e estou aí à disposição. Se alguém precisar, tenho um serviço de mentoria, faço assessoria jurídica, como também dou consultoria. Se a pessoa tiver com algum problema, estiver enfrentando alguma coisa, quiser só trocar uma ideia, entra em contato aí, né? Direito Médico Veterinário no Instagram, ou meu nome mesmo, José Alfredo Dalari Júnior. Procura nas redes que aparece. Né? Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Brasil, vídeo, internet, curso, inclusive está acontecendo um curso ali agora, enquanto a gente está gravando aqui, né? Então tem uma estrutura bem legal, que dá para fazer bastante coisa, e dizer que é isso. E até semana que vem.